Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sou o professor Gustavo Gomes, sou professor do Direito Previdenciário e a gente vai ter essas aulas aí para o INSS para a gente poder gabaritar na prova, beleza? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai para a nossa aula 1 de verdade. Eu gravei uma aulinha zero para a gente dar uma sobrevoada lá no conteúdo programático do concurso de 2015 ainda, e o professor Leonardo Favarin já disponibilizou esse vídeo aí até no YouTube, né? E agora a gente vai começar a pegar para valer. Essa matéria é muito boa, ela é encantadora e mais do que isso, ela é uma matéria que é fácil se você se dedicar. Só que ela vai ser extremamente relevante na sua prova. A prova para o concurso do INSS. O tema de Seguridade Social e Direito Previdenciário é um dos mais importantes, não é? Então a gente agora vai pegar para meter bronca nesse conteúdo, tá? Vamos lá. Vamos comigo. Eu já gravei, como eu falei, né, a aulinha que mostra o conteúdo programático. Deixa eu tirar o zoom aqui do meu rosto para a gente poder focar aqui no nosso conteúdo programático, no conteúdo da nossa aula. Então, gente, a gente já deu um sobrevoo no conteúdo programático. Eu vou passar de novo aqui só para isso ficar bem claro e a gente vai recapitular um pouquinho ao longo da aula alguns conteúdos, alguns conceitos daqui, tá? Então vamos lá, gente. No concurso de 2015, para técnico de Seguridade Social, técnico de Seguro Social, essa parte específica de Seguridade Social, o que a gente viu foi esse conteúdo que eu coloquei para vocês aqui, que é o conteúdo, a própria abordagem da Seguridade Social em si, da natureza dela, a origem e evolução, o conceito, a organização e os princípios. A gente vai pegar isso aqui hoje, a partir de hoje, tá? Especificamente conceituação e organização da Seguridade Social. Em seguida, como funciona, como é a hierarquia de normas em relação à legislação previdenciária, o RGPS, a natureza do RGPS e como é o funcionamento dele, o conceito previdenciário de empregador e empregador doméstico em empresa no geral, né? O financiamento da Seguridade Social, os conceitos de decadência e prescrição na seara previdenciária, os crimes contra a Seguridade Social, os recursos nessa seara, né, nas decisões administrativas da autarquia previdenciária, né, do INSS, plano de benefícios da Previdência Social, como funcionam os benefícios, isso especificamente em relação à Previdência, a qualidade do segurado, como é que você adquire, como é que você mantém ou perde essa qualidade. E, por fim, as leis específicas, né? No fim das contas, quando a gente chegar aqui, a gente vai ter varrido boa parte das partes principais ali dessas leis aqui que se aplicam, né? Lei 8.212, que fala da organização e do custeio da Seguridade Social como um todo. Lei 8.213, que vai falar dos benefícios previdenciários. E o decreto que traz o regulamento da Previdência Social, decreto 3048 de 99, e a LOAS, que vai tratar da assistência social, né? Tanto a lei quanto o decreto. Hoje, na aula de hoje, com a parte de conceito e organização de Seguridade Social, a gente já vai dar uma esclarecida nos detalhes aqui, tá? Se você não tem nenhuma noção do conceito do direito previdenciário, é hoje que a gente vai começar a jogar luz nisso aí. Vamos junto, tá? Gente, vamos para a nossa aula de verdade aqui, Seguridade Social
conceituação, organização e princípios constitucionais. É o primeiro tópico. Ali, não sei se vocês notaram, eu estou dando um pause na parte de histórico da Seguridade Social. Isso é uma parte que a gente vai ver mais para frente, porque eu creio que o meu aluno vai pegar melhor esse conceito depois de ter visto como funciona a Seguridade Social por dentro hoje, tá? É até uma matéria que tem um certo número de questões, mas eu confio que vocês vão entender melhor ela depois que vocês entenderem como funciona a Seguridade Social hoje, ok? Bom, já aviso que a parte de princípios constitucionais não vai dar para ter nessa aula, porque ela vai consumir algumas aulas por si mesma, porque é muito ampla. Mas a gente vai pegar hoje conceito e organização, tá? Vamos lá. A conceituação da Seguridade Social vem descrita, gente, lá na Constituição. A Seguridade Social, eu vou começar lendo, tá? Artigo 194 da Constituição vai definir pra gente o que é a Seguridade Social, ok? Vejam bem, gente, eu quero frisar para quem está chegando nessa matéria agora, eu não estou falando de Previdência Social, nem estou falando de INSS, estou falando do conceito de Seguridade Social, é isso que vai cair na sua prova. Preciso que você esteja atento com isso. Seguridade Social, tá? Depois a gente vai detalhar o que é a Previdência Social, o que é o INSS e dali em diante. Artigo 194 da Constituição vai dizer pra gente aqui, ó, gente, a Seguridade Social compreende um conjunto. Eu vou apagar esse amarelinho aqui que ele não deixou a gente ler muito bem. Vou pegar de novo a canetinha vermelha. Acho que vai funcionar melhor. Ih, rapaz. Tive que voltar um monte de slides aqui. Vamos lá. Canetinha. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa de quem, gente? Dos poderes públicos e da sociedade. Destinadas a quê? Que ações são essas? Ações voltadas ao quê, professor? Destinadas a assegurar os direitos relativos ao que? Saúde, previdência e assistência social. Então, aluno, aqui a gente já vê o seguinte, aqui a gente já consegue perceber que Seguridade Social é uma coisa mais ampla do que Previdência. Ela abrange a Previdência, mas abrange outras coisas. Então, Seguridade Social não é um ministério do governo federal. Não é uma autarquia. A Seguridade Social não é uma autarquia, não é um órgão da União, não é um órgão do governo federal. A Seguridade Social que a gente está vendo aqui, gente, é um conjunto integrado de ações. E essas ações, elas partem de tanto dos poderes públicos, e aqui eu quero frisar o plural, isso aqui vai ser importante para a gente, como também da sociedade. Na verdade, a iniciativa da sociedade nem sempre ocorre desse jeito, mas existe uma participação efetiva da sociedade para poder construir essa questão da Seguridade Social. Então eu digo assim, gente, que Seguridade Social, ela é, na verdade, um programa da Constituição Federal de 1988. A rigor, esse conceito da Seguridade Social vem sendo desenvolvido ao longo de anos anteriores, não nasceu em 1988, mas quando a Constituição é promulgada ali em 1988, é como se ela startasse uma nova ordem constitucional. Tá? Isso aí vocês vão ver melhor em direito constitucional,
mas é como se ela começasse ali um novo Estado brasileiro, tá? Mas a rigor na história, a Seguridade Social não nasce ali em 88. Mas partindo dessa ficção, é como se a Constituição tivesse projetando sonhando com um projeto para o Brasil nesse aspecto, no aspecto da Seguridade Social. E qual é o conteúdo desse projeto, desse programa da Constituição, vou botar entre aspas assim, tá, gente? Desse sonho da Constituição para o Brasil. Qual era o conteúdo desse sonho? Era que neste flanco de Seguridade Social houvesse uma estrutura de construção de um sistema que garantisse dentro de todo o território nacional, dentro de toda a jurisdição da Constituição brasileira, garantisse esses flancos que a Seguridade Social trabalha, que é o direito à saúde, é o direito à previdência social e é o direito à assistência social. Na aula de hoje a gente vai ver a diferença entre cada um dos três flancos, como eles se comportam e qual era o conteúdo desse programa da Constituição quando ele foi pensado e que ele está projetado ali na Constituição para nós, né? Então vamos lá, gente, rebobinando aqui para fixar. Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social, tá? Esse pontinho que eu grifei aqui do plural, ele já indica pra gente que não é só do poder público querendo dizer governo federal. Em todos os flancos aqui, todos esses três aspectos da Seguridade Social, mas principalmente saúde, um tanto da assistência social, um pouco da Previdência, alguns reflexos na Previdência, a gente vai ver a atuação das várias esferas, dos vários níveis federativos do Estado brasileiro. Então vai ter participação do município, vai ter participação do Estado e vai ter participação da União. Tá bom, gente? Vamos para o próximo. Então aqui eu desenhei pra gente o esquema, essa piramidezinha que vai mostrar para nós a estrutura da Seguridade Social, tá? A organização da Seguridade Social. Ela se organiza em três braços: o braço da saúde, o braço da previdência social e o braço da assistência social, tá? A gente vai ler com calma ainda na aula de hoje, mas eu já vou adiantar aqui, ó, que a saúde ela foi pensada nesse programa para ser acessível a todos, independentemente de contribuição para o sistema de Seguridade Social, tá, gente? Pois bem, já a Previdência Social ela é acessível aos beneficiários ou aos segurados vinculados a um contribuinte, tá, gente? Então é necessário, ela pressupõe que haja um contribuinte vinculado à Previdência Social com uma matrícula, com um registro e com as contribuições em dia para haver o usufruto, para haver o gozo dos benefícios dentro das hipóteses previdenciárias, tá? E a assistência social, professor, ela é acessível também a todo aquele que necessitar. Então a gente vê diferentes abrangências aqui dos braços da Seguridade Social. A saúde é acessível a todos. Se eu pago um plano de saúde, eu tenho direito lá ao melhor hospital da minha cidade. Mas eu não quero, por algum motivo, ingressar naquele hospital particular. Eu quero usufruir do hospital público. Ou
dizendo melhor em outras palavras, quando tem um acidente, por exemplo, um acidente de carro, o procedimento padrão, por exemplo, do bombeiro, na hora de levar, via de regra, o que a gente vê é eles levarem para um hospital público, para ali ser registrado o que aconteceu, e dali em diante a pessoa pode pedir para ser reencaminhada para um hospital particular se ela tiver esse interesse, né? Então a saúde é acessível a todos. É um extremo. A previdência social é um outro extremo. Ela é acessível ao contribuinte e aos beneficiários do contribuinte, ok? Está vinculado a um contribuinte. Já a assistência social, ela está no meio do caminho. Ela seria acessível a todos, mas a todos os que necessitarem. Não é a qualquer pessoa. Então a pessoa que tem uma renda, que tem patrimônio, não pode bater lá na porta para pleitear um determinado benefício da assistência social, tá? Isso é bom vocês estarem organizados com esse conceito, porque esse tipo de coisa cai em prova, tá, gente? Vamos para o próximo. Saúde dentro da Constituição. Saúde, gente, a gente vai ver que o artigo 196, ele traz o detalhamento, mas eu queria deixar claro que saúde não vai cair muito na sua prova. Mas é importante, pelo menos essa base da Constituição, você estar por dentro. Vamos lá. Artigo 196 da Constituição vai dizer pra gente assim, ó: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá bom, gente? Então, o principal é isso aqui, ó: saúde, direito de todos e é dever do Estado. E o acesso a ela é universal e igualitário. Isso quando a Constituição quis projetar o direito à saúde de toda pessoa humana, ele projetou dessa forma, que o Estado brasileiro, dentro dos seus limites, vai prover esse direito de forma universal e igualitária a qualquer um que dele necessitar. Óbvio que dentro dos seus recursos, né? Então, infelizmente, o sistema de saúde tem uma série de limitações, né? Mas dentro dessas limitações, ele procura prover de forma igualitária e universal esse acesso a esses serviços, né? A tudo que garante o direito à saúde. Vamos lá, gente. Previdência social. A Previdência Social, vamos ler, esse é o flanco que a gente vai estudar mais profundamente, tá? Até por isso que a gente chama de direito previdenciário. A gente pega alguns conceitos, alguns aspectos da Seguridade Social, mas o que prevalece mesmo no nosso estudo vai ser o direito previdenciário mesmo. Então vamos lá, gente. O que a Constituição fala pra gente? Artigo 201 vai detalhar pra gente o seguinte, ó: a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social. A gente vai ver o que é isso. De caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, tá? Então aqui ele já vai tocar no assunto de custeio, tá? Óbvio que ele não está detalhando, mas ele está trazendo a preocupação com o custeio, com a sustentabilidade desse sistema, que é o sistema da Previdência Social, tá, gente? Lei 8.212 também vai detalhar um pouquinho pra gente, ó. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção. Então vamos grifar isso aqui: meios indispensáveis de manutenção. Por motivo de... Aí a gente vai ver aqui diversos motivos que vão dar ensejo
a que a gente, quando a gente é contribuinte da Previdência, a gente bata ali na porta para poder dar entrada num pedido de benefício da Previdência, tá? Então, o que pode gerar, professor, a concessão de um benefício? Pode vir, o benefício pode vir em decorrência da incapacidade do contribuinte, né, do participante da Previdência, incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família, reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente, de quem os beneficiários dependiam economicamente, tá, gente? Então aqui, alguns pontos para a gente grifar aqui, gente, para a gente fixar na nossa cabeça, tá? Primeiramente, eu queria destacar aqui para você que a Previdência está organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social. Professor, o que é isso? Qual é a diferença disso para outros sistemas? A gente vai ver lá em histórico que o conceito de Previdência ele veio nascendo de pouco em pouco e em categorias profissionais separadas. Então ele nasceu primeiro, por exemplo, com a Caixa de Previdência dos Ferroviários e depois abriu a dos bancários, depois abriu a dos funcionários dos Correios. E nisso eles eram caixas previdenciárias por categoria. Então, assim, ia se assemelhar muito a uma coisa, a uma previdência privada de hoje em dia. Ele tinha uma série de critérios para concessão daqueles benefícios, mas dependia de contribuição e dependia e abrangia apenas aqueles contribuintes. Eram caixas separadas. O que a Constituição quis evitar com isso, mantendo isso, cancelando isso e migrando para o regime geral de Previdência Social? Só lembrando, gente, não foi a Constituição de 88 que fez isso sozinha. Isso já vinha paulatinamente caminhando desde lá de trás, tá? Mas o que a Constituição quer ao estruturar uma previdência sob a forma de um regime geral? Ela quer que haja no Brasil, voltando àquele esquema aquele exemplo de um programa constitucional, que eu brinquei com vocês que era um sonho da Constituição. O sonho da Constituição nesse aspecto de previdência, aspecto de saúde a gente já viu, né? Ela quer que toda pessoa que precisar de saúde tenha onde se abranger ali, seja atendido pelo Estado. No aspecto de previdência, o interesse da Constituição foi trazer o aspecto de que houvesse uma estrutura previdenciária, uma estrutura que hoje a gente encampa ali dentro da autarquia previdenciária do INSS. Na verdade, o sistema previdenciário é maior do que isso, tá, gente? Previdência Social não é só INSS. Mas dentro do conceito do sistema de previdência social, uma previdência que abrangesse todo o Brasil, todo trabalhador brasileiro, não as várias categorias separadamente. Por que isso? Porque é possível que a caixa da categoria, por exemplo, dos ferroviários, estivesse indo muito bem, enquanto que a caixa de previdência dos bancários, talvez, estivesse indo mal. E por uma questão de gestão atuarial, gestão da Previdência, tá? E isso é exatamente o que a Constituição quis evitar. Ela quer um regime geral, tá? Então acho que deu para entender o que é o regime geral de Previdência, tá, gente? É uma coisa que um sistema que vai funcionar de forma igualitária para todos os trabalhadores brasileiros, tá? Com isso,
é importante frisar que esse é o programa que a Constituição quis projetar para uma previdência mantida, estruturada pelo poder público. Só que a gente sabe que temos as previdências privadas, né, junto a instituições financeiras de cunho privado, e isso não é proibido, muito pelo contrário, isso é estimulado. Então, assim, quando a pessoa quer uma garantia maior, ela vai instituir para si um plano de previdência privada para garantir essas questões, ou previdência privada ou outros instrumentos financeiros de cunho privado, particular. Pode ser um seguro de vida, que é uma coisa que a Previdência Social também vai cobrir o trabalhador, o beneficiário do trabalhador, né? Se ele vier a óbito, a gente pode complementar isso com um seguro de vida. Mas em matéria de Brasil, em matéria de iniciativa do poder público, isso seria estruturado nesses moldes de uma previdência geral, de um regime geral. Ok? Ok. Caráter contributivo. Aqui a gente vê, gente, que no flanco da previdência social tudo funciona com base nesse caráter contributivo, tá? O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que tanto o recebimento de um benefício previdenciário volto a pedir para você, aluno, não confunda a previdência com seguridade social. Isso cai na sua prova. Seguridade Social vai ter os flancos, por exemplo, vai ter o flanco que a gente vai ver daqui a pouquinho, aqui, ó, tá até aqui embaixo, ó, cinzinha aqui, ó, assistência social. Não confundam. Mas a pessoa lá é uma mulher, mãe de família, que tem 3 filhos, recebe um benefício, nunca trabalhou, etc e tal. A minha mãe, que já é uma senhora, nunca teve a oportunidade de trabalhar e recebe um benefício. Ele não tem natureza previdenciária, tá? Apesar de estar abrangido pela Seguridade Social, que é o conceito maior, tá? Pois bem, gente, Previdência Social está ligado à contribuição. Ela tem o caráter contributivo. Então, os benefícios que a gente vai usufruir estão atrelados ao fato de você ser um contribuinte e estão atrelados ao fato de quanto você já contribuiu, tá? Tanto em período quanto em montante. Então, assim, a pessoa que tem um salário maior e ela é descontada por um valor maior para a Previdência Social, ela vai fazer jus a um benefício, por exemplo, de aposentadoria maior do que uma pessoa que contribuiu menos. Então, está completamente atrelado a esse caráter da contribuição que foi feita, tá, gente? Ok. Professor, filiação obrigatória? Que isso? Bom, e se eu não quiser? Não existe a possibilidade de um empregado não querer, tá, gente? Então, assim, a figura alvo da Previdência, da Previdência Social, que é o empregado de carteira assinada, ele é considerado, tanto pela Constituição quanto pela lei, como um segurado obrigatório. Então não tem como ele optar, não, eu não quero contribuir, depois eu não me aposento, depois eu não sou coberto por um determinado benefício. Não existe essa possibilidade. Se for para ter carteira assinada, você vai ser um filiado à Previdência Social, um segurado, que vai contribuir, não tem como você escapar de contribuir, e também não tem como você deixar de ser coberto pelos benefícios da Previdência Social, ok? Outros pontos que a gente vai frisar aqui na leitura dessa Lei 8.212 aqui, no artigo 3º. Uma coisa importante de frisar, gente, é o seguinte:
voltando lá para o sonho da Constituição, a Previdência Social foi pensada para prover, de acordo com o que está aqui na Lei 8.212, prover os meios indispensáveis de manutenção para os beneficiários, os recebedores do benefício, né? Seja ele o contribuinte ou o dependente, tá? Pode ser eu que estou contribuindo para o INSS e depois venho a me aposentar, ou o meu dependente, se eu vier a óbito, se eu vier, né, a faltar, meu dependente poderá estar recebendo esse benefício. Esse benefício, ele tem esse caráter aqui, ó, de procurar prover os meios indispensáveis de manutenção. O que quer dizer isso, professor? Isso aqui a gente faz a diferença, gente, de uma, por exemplo, novamente pegando como exemplo os instrumentos financeiros de cunho particular, de cunho privado. Uma previdência particular, gente, ela tem um caráter em geral, ela vai trabalhar com um sistema de capitalização. Então, eu estou contribuindo, por exemplo, R$1.000 por mês durante, não sei dizer aqui, durante 120 meses, 10 anos, né? E aquilo vai gerar, numa conta de padaria aqui, 120 mil sem correções, né? Com correções, com juros, vai dar um determinado valor. Se eu quero garantir, contratar com alguém que eu quero receber um valor X lá na frente, lá daqui 10, 15, 20, 30 anos, eu procuro uma instituição dessas e seu gerente, eu quero garantir, hoje eu recebo, por exemplo, R$5.000 e eu quero garantir que eu vá receber R$5.000 lá quando eu estiver recebendo o benefício do seu produto. Ele vai te dar o preço disso, quanto você tem que contribuir para a previdência privada dele para você receber os seus 5.000. A previdência social instituída pelo poder público, ela não tem muito esse caráter, ela não se propõe a isso. Ela se propõe a garantir os meios indispensáveis à manutenção, mas de acordo com o nível de contribuição, porque antes de tudo ela tem esse caráter contributivo. Então, gente, que quer dizer isso? Às vezes eu vou contribuir, eu ganhei R$5.000 ao longo dos últimos 10 anos da minha vida, mas antes eu ganhava bem menos. Nos 20 anos anteriores, 25 anos anteriores, eu ganhava R$1.000. E aí no final eu gostaria de receber 5.000, mas a minha contribuição não equivale àquilo e os cálculos da Previdência Social nem sempre vão me garantir aquele valor, um valor similar ao que eu recebia enquanto eu estava na ativa, tá? Então, assim, a Previdência Social no projeto, no programa da Constituição, não se pensou nela como algo que vai te garantir o salário exato que você recebia enquanto na ativa, tá? Outra coisa são as diversas hipóteses, né, de recebimento de benefícios. A gente vai ver isso com mais calma, mas todos eles têm relação com a contribuição, tanto a parte de valores quanto a parte de poder receber ou não, fazer jus ou não. Você tem que estar contribuindo, ok? Bom, já encaminhando para o final, assistência social, gente. O que a Constituição diz? Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Tá bem explícito aqui, gente. Independentemente de contribuição à Previdência? Não. A Constituição não errou, ela usa o termo certinho, a Seguridade Social, tá? O que a Lei 8.212 vai falar pra gente?
A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então, gente, primeira coisa que você tem que frisar: assistência social independe de contribuição para o sistema da Seguridade Social, independe de contribuição para a Previdência, não tem nada a ver com Previdência, acabei de explicar. Previdência é um outro braço da Seguridade Social, nunca confundam isso, tá, gente? Previdência não tem a ver com Previdência não tem a ver com saúde. Saúde não requer contribuição para a Previdência. Previdência não tem a ver com assistência social. São três braços que funcionam separadamente, tá bom, gente? Então, não tem a ver com, puxa, eu queria, eu sou muito necessitado, a minha mãezinha passa por muita necessidade, eu queria que ela recebesse uma renda, ouvi falar de uma renda que o governo dá, só que, puxa, ela não contribui para a Previdência, ela não completou, não tem nada a ver, gente, não vamos confundir, tá, gente? Espero que você saia dessa aula com isso bem claro. No final eu vou voltar ali naquele slide da imagenzinha para isso ficar bem fixado na nossa cabeça, tá bom? Então aqui, prover atendimento das necessidades básicas. Uma coisa importante, que é um aspecto prático na hora de você fazer uma questão. Professor, a assistência social, que é o que a gente está vendo aqui, ela provê proteção à maternidade. Então, licença maternidade tem a ver com assistência social? Aí eu te pergunto, licença maternidade quem é que tira, gente? É a segurada empregada, certo? Se uma pessoa, uma mulher, não trabalha, está em casa e engravida, ela não vai receber licença maternidade, certo? Isso nos dá o cheiro de quê? De contribuição. Se a contribuição é assistência social ou é previdência social? Previdência social. Passei 30 minutos aqui falando sobre isso, gente. Preciso que vocês gravem isso, tá? Então, professor, deficiência, a pessoa se aposentou por invalidez. Será que se enquadra aqui nesse artigo da assistência social? Não, gente. Se aposentou, então ela trabalhava, tá? Então, se ela trabalhava, ela era contribuinte. Se ela se aposentou, tem a ver com a previdência social, tá bom, gente? Então, previdência vai trabalhar com contribuição e assistência social é independentemente de contribuição, ok? Vamos ver, antes da gente ver esse slide aqui de como cai na prova, vamos voltar aqui naquele slide das imagens. Acho ele muito importante, gente. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Organização da Seguridade Social, saúde, previdência social, assistência social. Professor, Seguridade Social é previdência? Não. Professor, assistência social é prestada pelo INSS? Não necessariamente. Professor, a saúde depende de contribuição? Não. Vamos fixar, tira um print disso aqui, gente, imprime, escreve no papel, cola na parede para você não esquecer isso. Isso faz a base de todas as questões, de todo o raciocínio que a gente vai ter nas questões, tá? Isso vai cair na sua prova, ok, gente? Vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Como cai na prova? Voltando, gente. Tive que dar um pause aqui.
Mas vamos ver aqui, ó. Como é que isso cai na prova, professor? Vamos ver. Como cai na prova? Questão da Sesgran Rio, técnico previdenciário de 2005, tá? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Opa, volta aqui. Não vai embora. Calma, 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 calma. A Seguridade Social compreende... É porque não está com a canetinha ligada, ó, gente. Eu estou enrolado com essa caneta hoje, hein? Vamos lá. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Até aí, tá certo? Claro. Destinado ao quê? A assegurar os direitos relativos à saúde. Saúde é abrangido pela Previdência Social? Perdão, olha aí eu falando aí. Pela Seguridade Social? Saúde é abrangido pela Seguridade Social? Educação é abrangido? Habitação é abrangido, gente? Pela Seguridade Social? Vamos grifar aqui, ó. Sempre que você estiver fazendo sua prova, eu pelo menos sugiro isso, ó. Eu saio grifando, para ficar bem claro. Assistência social é garantido pela Seguridade Social? Previdência Social é garantido? Gente, olha só. Dá um pausezinho no vídeo e pensa nisso aqui, ó. Espero que você saiba isso aqui fácil. Então, óbvio, daqui eu já vou dar a resposta, hein? Se você não deu pausa, eu vou dar spoiler. A gente já viu, né? Saúde, assistência social e previdência social. Mas, professor, educação também é um direito constitucional. Sim, grava isso. Se você pensou isso, você pensou muito bem. Habitação também é um direito garantido. Não entra na Seguridade Social? Não, a gente viu que não. A gente viu que são só esses três aqui. Qual é a resposta certa então, professor? Letra C de casa. 1, 4 e 5 apenas. Educação e habitação são direitos que a Constituição também vai tratar. Sim, ela também tem programas relativos a isso? Sim, mas está dentro do capítulo de Seguridade Social? Está dentro, aluno? Não, a gente gastou 30 minutos aqui da nossa vida sobre isso. Eu preciso que você grave isso, hein? Vamos lá, próximo. Como cai na prova aqui? Outra banca, FCC, prova de 2012 do INSS. É correto, sempre friso isso aqui, ó, gente. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende... Dá um pause e dá uma lida nas questões, gente. Pensa aí. Vou te dar um minutinho para você pensar. Assistência social, saúde, previdência, trabalho. O trabalho é garantido pela Seguridade Social? O lazer é garantido pela Seguridade Social? Já vou te dar a resposta aqui, gente. Olha só. Queria frisar alguns pontos. Ó. Sistema tributário é garantido pela Seguridade Social? A gente vai ver que a Seguridade Social ela vai dispor sobre as regras de custeio da Seguridade Social. Tem todo um regramento. Mas isso não quer dizer que a Seguridade Social abranja o sistema tributário, pelo amor de Deus, tá, gente? O sistema tributário é uma coisa própria e a Seguridade Social é um outro flanco das políticas públicas, dos programas constitucionais, que tem uma forma de custeio dela, apenas isso, tá? Lazer é garantido pela Seguridade Social? Educação, professor? A cultura, a gente viu que nenhum desses entra, né, gente? Trabalho também está ligado diretamente à parte de previdência, não à parte de assistência nem saúde, tá, gente? Mas o trabalho tem tudo a ver com previdência social, mas não está abrangido, não é tratado pela Seguridade Social, tá bom, gente? Então, a resposta certa qual é? Letra A. Ele inverteu a ordem aqui que a gente vê lá na Constituição, né? Mas estão aqui os elementos que a gente precisa: assistência social, saúde e previdência social, tá bom, gente? E a última questãozinha, para a gente
descansar um minutinho. A Seguridade Social brasileira, isso é questão da CESP, tá? Nossa querida CESP, prova de 2008. Seguridade Social brasileira, apesar de ser fortemente influenciada pelo modelo do Estado de Bem-Estar Social, não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro? Vamos lá. Só que você precisa pensar. CESP é uma questão que vai te requerer ir com calma, interpretar direitinho. Ah, professor, eu não sei o que é Estado do Bem-Estar Social. Se você pensar com frieza, aluno, vai com calma. Eu vou te dizer que nessa questão você não precisa nem saber o que é Estado de Bem-Estar Social. Que isso, professor? Você cortou metade da... Calma, não desespera. Vamos ler comigo? A Seguridade Social brasileira, que é o que é tratado pela nossa Constituição, pelas nossas leis. Liga aqui direto, ó, gente. O que ele está afirmando, e ele quer saber se essa afirmação está certa ou está errada. A Seguridade Social brasileira não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Ó, você corta toda a parte aqui de Estado de Bem-Estar Social. Você não sabe? Pula isso. O que ele quer saber é isso aqui, ó. Seguridade Social brasileira não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Isso está certo ou errado, aluno? Dá um pausezinho, pensa com frieza, antes de eu dar essa resposta. Vou dar a resposta agora, vou dar o spoiler. Se você não deu pause, vou dar a resposta. A gente falou que existe o direito à educação. Existe, por exemplo, o direito à cultura. Essas são políticas sociais do Estado brasileiro. Estão abrangidas pela Seguridade Social? Não. Sempre grifando isso aqui, ó, gente. Ele falou Previdência? Não. Ele falou Seguridade Social, que tem aqueles 3 braços. Ela abrange educação? Não. Abrange cultura? Também não. E tem alguns outros aspectos de políticas sociais do Estado brasileiro que não são abrangidos. Então essa frase está certa? Seguridade Social brasileira não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro? Está certo isso ou está errado, aluno? Está certíssimo. Resposta certa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Estudem, revisem, leiam o texto da Constituição, por favor. Leiam também, dentro do possível, a gente vai ver com calma, mas leiam também o texto das leis, porque isso vai cair na sua prova. Eu preciso que você esteja craque nisso, ok? E a gente vai batendo isso tudo junto aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, bons estudos, e a gente se vê na próxima aula.